Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, meus irmãos. Irmãos, pode se assentar. Que bom, né? Louvar ao Senhor. É maravilhoso. Irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, eu quero só justificar aqui a ausência do pastor Juliano Ferreira de Moura, o pastor presidente da nossa igreja. Ele está hoje visitando a congregação do São Carlos, lá do irmão presbítero Almir. Então ele está visitando, não sei se ele vai passar aqui no final do culto, talvez, né? Mas ele está visitando lá hoje. E estamos aqui hoje para, juntos com os irmãos, prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós damos muito boas-vindas a todos os irmãos e as irmãs. Eu até coloquei hoje à tarde aí um chamado, né, para os irmãos e as irmãs para vir ao culto hoje, que é o penúltimo domingo do ano de 2020. Hoje já são dia 20 de dezembro, né? Então eu pedi que os irmãos, aqueles que puderem, né? A igreja está toda higienizada, graças a Deus, e os irmãos estão usando máscara, só eu por enquanto, mas eu estou muito longe, né? Não vai ter problema. E os irmãos que estão aqui estão todos bem de saúde, graças a Deus, e vamos então louvarmos a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, Levítico capítulo 6. O livro de Levítico, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 6, do versículo 13. Nós vamos ler só esse versículo e no decorrer da nossa conversa, se der oportunidade, nós vamos ler outros versículos. Levítico capítulo 6, versículo 13. Os irmãos que puderem ficar em pé e as irmãs, em reverência à palavra de Deus, depois nós vamos ficar aí um minutinho, quem sabe aí um pouco mais sentados. Diz assim a palavra de Deus, em Levítico capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repetindo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Nós vamos, os irmãos podem se assentar, nós vamos meditar. O que depender de mim, não devo demorar muito, mas nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: não deixe o fogo do altar apagar na sua vida. Não deixe o fogo do altar apagar na sua vida, nem na minha, claro. O livro de Levítico fala, o tema principal do livro de Levítico é santidade. Fala de santidade. Nós estamos, irmãos, vencendo uma etapa da nossa vida, vencendo uma etapa do ano. Nós estamos no final de dezembro. Estamos ainda vivendo as dificuldades da pandemia. E o inimigo nosso, o inimigo principal de Jesus, e que nos perturba dia e noite, chamado Satanás e sua corja, vive colocando uma pecinha chamada cunha na cabeça dos crentes, para que eles desistam de Deus, especialmente
não querendo vir à igreja, guardado as devidas proporções que estamos vivendo. Mas é uma cunhazinha que se chama desânimo. Não quero mais, não vou mais, não posso mais, está muito ruim, está difícil. Isso é uma cunha, né, que os teólogos chamam do Satanás, que ele fica colocando na cabeça da gente. Aí eu vou faltar só domingo, mas aí, não, eu vou faltar o próximo domingo de novo. Aí eu vou faltar o outro, e vai começando e vai enrolando, e daqui a pouco não vai mais. Antes de prosseguir, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esta palavra de hoje não é muito fácil de ouvi-la. Deus me colocou na minha mente, no meu coração, como faz sempre, todas as vezes que eu sou convidado para trazer uma palavra, Deus coloca no meu coração vários assuntos. E à medida que eu vou orando e pedindo a Deus, Ele vai selecionando, e caiu aqui, para que o fogo do altar nosso não se apague. E Deus sabe por que isso. Deus sabe por quê. E quero repetir aqui para os irmãos, todas as vezes que eu trago uma palavra, ela serve em primeiro lugar para mim. Isso eu tenho pedido a Deus. Todas as vezes que eu vou falar de Deus, falar um recado de Deus, de Jesus, ela fala primeiro comigo, para depois servir para os irmãos ou para alguns irmãos. Então, irmãos, uma palavra não é muito fácil de pregar, e não é muito boa de ouvir, mas eu vou pedir a gentileza para os irmãos. Se eu falar alguma coisa aqui que mexeu com você, brigue com Deus, não brigue comigo, tá bom? Amém? Está combinado? O fogo do altar não pode apagar. Então, se tiver algo que os irmãos não gostar e as irmãs não gostar nesta noite, não fale comigo, não brigue comigo, brigue com Deus, porque foi Ele que colocou esta palavra no meu coração, e Ele sabe que eu falo. Amém? Para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo aí pelas redes sociais, eu sou o presbítero Ademir Freire de Moura. Eu sou auxiliar do pastor presidente desta igreja. Aqui é a 14ª Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia, no setor Coimbra. E o pastor titular aqui é o pastor Juliano Ferreira de Moura. Só para que vocês tenham conhecimento. E você que está ouvindo, que está sem igreja, está meio desesperado, venha para cá. Venha ouvir a palavra de Deus aqui. Terça-feira tem a oração, quinta tem o culto da bênção. Domingo de manhã, 9 horas, escola dominical, e à noite, às 18, o culto de louvor e adoração a Deus. Irmãos, entrando aqui na palavra de hoje, não deixe o fogo do altar apagar na sua vida. O que é o altar? O que é fogo? Antigamente, no Antigo Testamento, eram os altares que eram construídos no pátio do tabernáculo, para que ali fosse oferecido o sacrifício de animais e de incenso, para que depois o sacerdote levasse no lugar santo, né, e colocasse na presença de Deus. Era aquele sistema da lei que era complicado, mas era um altar. Esse altar podia ser de pedra, podia ser de cobre, de bronze, de madeira e até de terra, mas era um altar. Então colocava ali para fazer o sacrifício. Então altar significa lugar de sacrifício. E resumindo a história para os irmãos e as irmãs se posicionarem, esse sistema não estava dando o resultado que Deus queria. Precisava mudar isso aí. E na Bíblia Sagrada você encontra aproximadamente 396 vezes a palavra altar. Isso significa que ela é importante. Nós precisamos falar sobre ela. O altar do Antigo Testamento era esse que eu acabei de dizer, lugar de sacrifício, de matar um animal, de colocar incenso
e de tentar justificar os pecados através daquilo ali. Mas esse não era a forma ideal. Gênesis, no capítulo 12, fala que Abraão saiu da sua terra, foi para a terra de Siquém, e ali ele chegou, teve um encontro com Deus. Diz a Bíblia que ele levantou um altar a Deus, dizendo: Deus falou comigo, por isso eu vou deixar esta marca aqui, porque Deus falou comigo. Ele então levanta um altar e glorifica a Deus. Abraão foi para outros lugares e Deus abençoando, ele levantava um altar onde que ele chegava. Em Neguebe também levantou um altar. Mas tem uma coisa interessante na vida de Abraão. A fome começou a atacar aquele lugar. Abraão, com a sua esposa, vai para o Egito para tentar alimentos e etc. E chega no Egito. Abraão mente para o faraó, para os servos de faraó, porque a sua esposa era muito bonita. E ele ficou com medo de morrer por isso, e disse para a mulher dele dizer para os servos que ele era, aquela mulher tão bonita era irmã dele. E diz a Bíblia, se você ler o capítulo 12, 13 de Gênesis, você vai ver que Faraó descobre isso, chama Abraão, dá uma dura nele, fica bravo com ele, manda ele embora, expulsa, diz: olha o que você está arrumando para mim aqui, Abraão. E você não vê Abraão levantar nenhum altar no Egito. Abraão volta para Neguebe, para Siquém, e ali Deus preserva a vida de Abraão. E ele então levanta um altar, e Deus o abençoa. O altar, o fogo do altar não pode apagar. Então, entrando aqui, irmãos, tem tantos na Bíblia que levantaram altar para Deus, e tem um singular, que é o de Elias. Eu já preguei aqui uma vez, não sobre o altar propriamente dito, mas falando sobre a vida de Elias. No capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 30, Elias tem um problema sério com Acabe, de chuva, etc e tal. Elias reúne todo mundo e chama e fala: vamos fazer um desafio aqui. Vamos fazer um desafio, quem é o verdadeiro Deus? E Elias então faz ali um desafio, e os profetas de Baal clamam a Deus, faz lá o seu altar, bagunça o altar, clama a Deus e não acontece nada. E Elias orou a Deus. Antes de orar, Elias consertou o altar que estava bagunçado, estava quebrado, estava sem a unção de Deus. E às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, se nós estamos com o altar quebrado, rachado, com problemas sérios. Diz a Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis 18, que Elias foi lá e organizou 12 pedras, que estava bagunçada. Ele ali faz um altar com 12 pedras, representando as tribos de Israel. E ele então coloca ali, organiza o altar, manda colocar água, manda cercar tudo e clama a Deus. E em menos de 30 segundos, Deus manifesta e há uma bênção poderosa naquele lugar. E Deus queima aquilo ali tudo, as pedras, o fogo, tudo consome aquilo ali, a água. E o povo grita: só o Senhor é Deus. Irmãos e irmãs, quando o altar está fumegando, quando o altar está na presença de Deus, quando o altar é derramado por Deus, Deus atende às nossas orações. E Elias foi um homem vitorioso, porque temia a Deus e tinha coragem de fazer as coisas que Deus colocava na sua mão para fazer. Ele desafiava, os irmãos depois lê lá no livro de Reis, que vai entender a história, que é um pouco longa. Mas o altar foi restaurado. E eu quero aqui rapidamente dizer para os irmãos 4 pontos interessantes para nós meditarmos nesta noite sobre
não deixar o fogo do altar apagar na nossa vida. Primeiro ponto, o que é um altar? Nós já falamos, aquele pedaço de madeira, de cobre ou de ferro, e até, em alguns lugares, até de terra, mais ou menos 2,5 metros por 1,5, e ali então era colocado sobre o sacrifício, e ali era queimado. Isso no Antigo Testamento, isso era o altar, e ali eles queimavam faziam o seu sacrifício, e Deus respondia. Mas eu já disse e repito, não era a forma que Deus queria para resolver o problema dos nossos pecados. Ponto 2, como está o nosso altar? Como está o seu altar? Qual é o altar que tem sobressaído nas nossas vidas neste ano da pandemia chamada Covid-19? Qual é o tipo de altar que tem sobressaído nas nossas vidas? É o altar do medo? É o altar do desespero? É o altar de que é o fim do mundo? Se for o fim do mundo, nós vamos para o céu, irmãos. É o altar economia direto? Não posso mais nem ajudar alguém. Que tipo de altar que nós estamos fazendo na presença de Deus e o fogo está apagando? O altar no Novo Testamento é Jesus Cristo, que foi cravado na cruz por mim e por você, e Ele nos deu essa incumbência. Leia 1 Pedro, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Aonde eu estou, eu sou o templo de Deus, diz Paulo em Coríntios. Nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim, a igreja sou eu. O que está acontecendo com esse altar que Deus me deu? Eu agora só penso em ganhar dinheiro, eu só penso em trabalhar, eu só penso em conseguir isto ou aquilo, eu só penso em ajudar aquele ou aquela, eu não quero mais saber das coisas de Deus. Que tipo de altar que nós estamos andando atrás? Enquanto isso, o fogo do altar começa a fumegar. Aquela labareda que se via de longe, aquela bênção de Deus que se via de longe. De longe um irmão ou a irmã tinha vontade de orar por alguém, de ir na casa dela ou dele, ela orava e Deus abençoava, porque o altar estava bem arrumado, estava no fogo de Deus. Mas hoje, como é que está o meu altar? Como é que está o seu altar na presença de Deus? Quantas vezes esse ano de 2020, o ano da pandemia que muita gente quer esquecer, esquece não. Esse é um ano que Deus deixou acontecer para que nós aprendêssemos como é servir a Deus, como é estar na família, como é lidar com o nosso semelhante, como é viver com pouco. Diz a estatística, meus irmãos, que os países mais pobres são os que menos estão sofrendo com esta pandemia. E os mais ricos estão tendo casos e mais casos todos os dias, porque só pensam no altar do dinheiro, do poder, de ter isto, de ter aquilo. E estamos esquecendo que nós somos o altar de Deus. Estão esquecendo de colocar a brasa do altar. Isaías no capítulo 6 foi lá no santo do Senhor
e ali tirou aquela brasa viva e foi tocado na vida de Isaías e foi perdoado o seu pecado, e ele imediatamente já se propôs a fazer a obra de Deus. Como está o nosso altar? Eu não posso entender, e disse isso para o pastor há poucos dias, eu não posso entender que uma pessoa passe o ano inteiro sem vir numa reunião de oração. Eu sei que cada um tem as suas dificuldades e eu respeito, mas é complicado entender isso. Por isso talvez essa palavra seja difícil de transmitir, talvez vai machucar o ouvido de vocês, mas me perdoe em nome de Jesus. Ele está dizendo para mim falar, eu tenho que falar. Tem gente que passa o ano inteiro sem participar da ceia do Senhor. São os dois requisitos para estar na presença de Deus, para melhorar o altar, para refazer o altar, para estar junto de Deus. O primeiro deles é converter, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, é aceitar a ceia do Senhor, é participar da ceia do Senhor, é uma das ordenanças. Claro que já foi batizado. Então, irmãos, como está o seu altar? É o segundo ponto. E o terceiro e último ponto: quais são os resultados do altar restaurado? Tem algum resultado? Eu sou o altar de Deus, eu sou a igreja do Senhor. Eu digo para as pessoas que eu sou o crente, que eu creio em Deus, que eu sou o protestante. Eu disse para as pessoas que eu defendo a palavra de Deus, aqui na igreja. Mas lá fora, eu não dou nenhum exemplo de pessoas que é o verdadeiro altar de Deus. E o altar de Deus nesse ano de 2020, especialmente do meio do ano para cá, tem soltado apenas fumaça. E as brasas estão querendo que alguém sopre, mas ninguém faz isto. Jeremias diz: eu procurei um só, para ficar na brecha, e não encontrei. Só um. Irmãos e irmãs, Deus está balançando a figueira. Esta é uma prova nesse ano de 2020, quem é que serve a Deus e quem não serve. É tempo de ter um altar renovado na presença de Deus. No texto que lemos diz isso: o fogo do altar não pode apagar. E lá acontecia isso constantemente. Todos os dias o sacerdote ia lá, tirava a cinza, limpava e colocava fogo de novo. O fogo não apagava, era 24 horas por dia aceso ali no tabernáculo. Isso somos nós. O fogo desse altar não pode apagar. Não é só esse púlpito, o altar não é só isso aqui, o altar sou eu. Isso aqui são peças, são objetos, são materiais que vão ficar aqui, mas nós iremos subir para o céu com o Senhor Jesus. Mas se o altar estiver desarrumado, ele não aceita, ele não responde. Por quê? Por que que tantas gentes reclamam da vida hoje? Quantas vezes você lê a palavra de Deus? Nenhuma vez. Quantas vezes você ora? Nenhuma vez. Quantas vezes você foi na igreja? Que igreja? Abraão só fez uma mentira no Egito. Deus não abençoou ele lá, expulsou ele de lá. Graças a Deus que o Senhor protegeu ele. E às vezes Deus está dando essa oportunidade para nós.
Arruma esse altar. Tira essas coisas que estão atrapalhando. Coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Eu já disse aqui, isso e repito. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das nossas. Mas nós não queremos nada com as coisas de Deus. Não queremos nenhum tipo de coisas a mais. Nós queremos só coisas fáceis. Em lugar nenhum na Bíblia você encontra facilidade. Você encontra persistência, perseverança, firmeza, dedicação. Mas eu quero, irmãos, citar aqui alguns resultados do altar restaurado. O altar restaurado, a primeira coisa que surge no nosso coração é a vontade de assumir compromissos, especialmente na obra de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando nós levantamos na obra de Deus para fazer algo, o demônio dobra as perseguições em cima de nós e usa as próprias pessoas, usa às vezes pessoas que se dizem crentes, para falar com a gente, para cutucar, para dizer algo assim ou assado, para tentar desanimar. Lembra que eu falei no começo daquela cunha que o diabo coloca na cabeça de muitos crentes, e às vezes nós aceitamos, às vezes nós achamos que é verdade. Irmãos, leia a palavra de Deus, siga os ensinamentos da palavra de Deus, e possa falar quem quiser, você continua firme, fazendo as coisas, não é para a direita, nem para a esquerda. Ninguém faz as coisas na igreja para agradar o pastor, para agradar o conselho, para agradar quem quer que seja. Nós fazemos as coisas na igreja, é para Deus, é para a obra de Deus. Por isso o altar tem que estar restaurado, consertados, para nós podermos auxiliar. O primeiro resultado que nós encontramos quando o altar está restaurado, nós temos desejo de ler a palavra de Deus, nós temos vontade. Podemos chegar em casa 5 horas da manhã, mas você não consegue dormir sem não ler pelo menos um versículo da palavra de Deus. Você tem vontade, isso é altar restaurado. Segunda coisa, segundo ponto importante desse restauramento do nosso altar, que sou eu e você, nós temos vontade de orar. Olha, já não é mais só fumaça, começa a sair fogo. Você começa a orar. Eu não sei orar. Quem sabe orar? Quem sabe orar? O que é orar? É falar com Deus. Orar é dizer: Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é meu Deus, o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, pela água que eu acabei de tomar. Obrigado, Senhor, pelo almoço, pela janta. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu neto, pelo meu companheiro, a minha companheira. Obrigado, Senhor. Isso é oração. Nós temos vontade de orar quando nós estamos com o altar restaurado. Outra coisa importante que nós temos vontade, a nossa fé aumenta. A nossa fé aumenta. Outro ponto importante, nós sentimos o desejo de estarmos na casa de Deus, congregando junto com os irmãos quando estamos aqui nesta noite. Esse ano de 2020, resguardado as proporções do Covid. Mas nós temos vontade de estar aqui com os irmãos. Lá em Hebreus, se não me engano, 10:25 fala que nós temos que congregar, ou seja, temos que estar juntos. Temos que estar juntos. Outra coisa importante que é resultado do altar restaurado na nossa vida, nós temos esperança, nós temos certeza, nós temos esperança, nós temos convicção. Eu espero e eu estou buscando isso, e vai dar certo, porque eu tenho esperança em Deus. Quem tem o altar restaurado, quem busca Deus em primeiro lugar, não vai faltar fogo no altar. Uma outra coisa importante que acontece conosco, depois da Bíblia, depois de orar, de fé e esperança, nós nos enchemos de amor. Mas não é o amor nosso, que às vezes é fingido.
nós enchemos de amor de Deus. Esse amor que é na vertical, que Deus nos dá para espalhar na horizontal. Deus enche o nosso coração de amor. As pessoas falam, às vezes nós sentimos raiva naquele momento, mas nós não expressamos. Nós sentimos amor por aquela pessoa. Isso é altar restaurado. Nós começamos aqui a aplicar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 22, 5:22. Nós começamos a aplicar o fruto do Espírito Santo em consequência de quê? De um altar restaurado, de um altar que não fumega, mas sai fogo agora, porque eu tenho compromisso com Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho amor, e em consequência disso eu sou uma pessoa alegre. Alegre. Conhece aquelas pessoas que tudo que você faz para ela não ri nunca, sempre com a cara fechada. Mas nós temos que ser alegre. Quem tem Cristo no coração também fica sério, mas é pessoa alegre, por dentro está alegre, está feliz. Como é que vai? Tudo bem? Isso é altar restaurado. Isso é a minha vida, é a sua vida restaurada, porque nós temos aquilo que eu já falei para trás, nós temos vontade de fazer isso. Nós temos uma coisa importante que o mundo inteiro anda atrás, mas se não tiver restaurado o nosso altar, nós não vamos ter paz. Paz. Salmo 4, versículo 8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Isso é paz. Tem gente que bota a cabeça no melhor travesseiro do mundo, custou R$1 milhão aquele travesseiro, ele faz você dormir, ele coloca a cabeça e não dorme, porque não tem paz, não tem o altar restaurado. Irmãos, isso é sério. Irmãs, isso é sério, pensa isto. Esse ano de 2020, essa pandemia não veio à toa, ela está nos ensinando muita coisa. Paz, resultado do altar restaurado. Outra coisa importante que nem todo mundo tem, e nessa época de pandemia está pior: paciência. Qualquer coisinha explode. E eu me enquadro nesta. Às vezes tenho perdido a paciência. E tenho buscado restaurar esse altar nesta área. Às vezes eu fico nervoso. A paciência também é um fruto do Espírito. Se o altar estiver restaurado, nós somos pessoas pacientes. Um outro ponto interessante: nós somos bondosos. Já estou terminando. Aguenta firme aí, irmãos, estou terminando. Não deixe o fogo do altar apagar na sua vida. Nós somos o resultado, nós somos bondosos. Ser bom não é ser bobo, não é ser trouxa, como diz o gaúcho. Não. Ser bom é ser justo, é ser correto. Eu vou te ajudar, por isso. Porque ser bonzinho não, bonzinho é bobo. Você tem que ser bom para Deus, em primeiro lugar. E Deus então vai restaurar esse altar na sua parte. Outra coisa, fidelidade. Você é fiel com Deus, é fiel com seu irmão, é fiel com seu pastor, é fiel com o conselho da igreja, é fiel com seu marido, com a sua esposa, com seu irmão, com seus filhos, com seu neto, com seus parentes, com os vizinhos, no trabalho. O que fala aqui, fala lá no trabalho. Pode conferir em qualquer lugar, é isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho um altar restaurado na presença de Deus. Eu sou fiel, não é só com Deus não, eu sou fiel com todo mundo. Deixa de ser bobo, mas eu sou assim. Eu sou bobo e vou para o céu. E você é infiel, se não criar jeito, você vai para o inferno.
É assim que nós temos que falar as coisas de Deus. E, irmãos, temos também que ser manso. Manso. O que é ser manso? Lá em Provérbio, se eu não me engano, 16, versículo 1, diz: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, ou seja, mansa, desvia a ira, a raiva. Alguém te dá uma palavra dura, você responde com uma leve. É possível? É, se o altar estiver restaurado. Não confunda isso com falar a verdade. Não confunda isso com falar a verdade. Você pode falar a verdade dura, mas com mansidão, com amor, com paciência, porque você tem um altar restaurado. Outra coisa para finalizar, mesmo, eu vou só citar um versículo para nós encerrar. Irmãos, o último que restaura, que ajuda, que soma, que multiplica no altar restaurado, é o domínio próprio. Quantas vezes, irmãs, mulheres, vocês chegam no shopping e vê aquela roupa bonita, aquele calçado bonito, aquela bolsa bonita, vocês não estão precisando, mas compra. Homens, a mesma coisa. Vê isso aí, é claro, não é bolsa nem vestido, mas é um cinto, é uma calça, é uma botina, é um sapato bonito. Você não está precisando, você tem 8, 10 pares de sapato em casa, você vai lá e come, não tem domínio próprio. Depois tem as consequências do cartão de crédito. Quem tem o altar restaurado, não é mão fechada, mas só abre quando precisa. Isso é altar restaurado, é buscar Deus em primeiro lugar, é ter Deus governando a nossa vida. Então, irmãos, o domínio próprio é importante. Eu estou com vontade de falar isto e aquilo para fulano, mas se eu falar eu machuco ele demais. Eu vou segurar. Senhor, eu dou conta. Estou assim. Salmo 141 diz: bota um cadeado na minha boca, Senhor, de preferência aquele que tem 3, para não abrir, para me ficar calado na hora que tem que falar, na hora que tem que calar. Isso é altar restaurado. Não tem domínio próprio, porque não busca a direção de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não tem intimidade com Deus, não está no altar de Deus. Aí não tem domínio próprio, faz um monte de bobagem e depois coloca todo mundo no mesmo lugar. Tem uma festa agora, em 2020, tem uma festa, o fulano me chamou, eu tenho que ir, aí vai, pega a Covid, depois liga para você: irmão, estou indo para o hospital, peguei Covid, eu acho que agora eu vou morrer mesmo. O que foi, irmão? Eu fui numa festa aí, tinha quantas pessoas? Você ficou longe? Não, tinha umas 500, estava sem máscara. Este é o tipo de oração que eu faço, mas não é com prazer. Não é com prazer uma oração dessa. Nós somos negligentes, nós estamos aí já, surgiu tantas vacinas, estamos prestes a vencer isso em nome de Jesus, e as pessoas não estão nem aí. Mas nós, que temos o conhecimento da palavra de Deus, precisamos ter um altar restaurado. Então, irmãos, recapitulando aqui para encerrar, o que é um altar? Eu falei para os irmãos. Como está o seu altar? Eu disse para os irmãos. E o resultado do altar restaurado, renovado, consertado na presença de Deus, é só bênção. Pode vir luta, pode vir lutas, pode sim, mas todas elas nós seremos vencedores, porque Jesus é que vence as guerras por nós. Deus é que vence as guerras, e por onde nós tivermos que passar, Jesus não vai mandar um substituto, é nós mesmo que vamos ter que passar. E eu quero encerrar, irmãos, com esse versículo dizendo o seguinte, versículo de Filipenses 4:19, que todo mundo conhece, diz assim:
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus possa acrescentar esta palavra a todos nos nossos corações e esclarecer, para que no sono da noite, nós possamos refletir sobre a importância de ter um altar restaurados, para que possamos pedir as coisas a Deus, para que possamos orar em nome de Deus, e Ele nos atender aquilo que nós precisarmos segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Quero aqui agradecer a paciência dos nossos queridos irmãos, e eu quero repetir, se eu falei alguma coisa aqui, que ficou machucando o ouvido dos irmãos, fale comigo não, fale com Jesus, venha aqui para o altar, vamos deixar que Deus fale no nosso coração. O meu desejo, e eu tenho certeza absoluta, que o desejo de Deus, é que nós estejamos todos com um só pensamento, com um só objetivo, especialmente para servir a Deus. Amém? Alguns avisos aqui, irmãos, rapidamente. Terça-feira nós temos oração, às 19h30. Venha restaurar o seu altar. Não deixe terminar o ano sem você vir nenhuma vez, se você puder vir. Não deixe. Coloque a máscara, se for preciso veste até um capuz daquele, tá? Mas venha, pelo menos uma vez, né, nesse ano. Quinta-feira nós temos a noite da bênção, tá? E domingo na escola dominical. Vamos estudar no domingo que vem a lição de número 10. Nós vamos falar sobre João Batista, sobre as coisas boas e ruins, as más e boas, né? Estaremos aqui, se Deus quiser, conversando com os irmãos sobre esta lição, no domingo que vem, no domingo próximo, às 9h da manhã. E à noite, temos o culto às 18 horas de louvor e adoração a Deus. E no dia 3 de janeiro de 2021, 3 de janeiro de 2021, os irmãos não esqueçam, dá num domingo, nós vamos ter a ceia à noite, e de manhã, na escola dominical, nós teremos aqui um batismo. Pode ser 2 pessoas ou 3, estamos dependendo da terceira, tá? Mas 2 pessoas já está certo. Nós vamos batizar aqui, nesse presbitério, nesse batistério, em nome de Jesus. Amém? Dia 3, na escola dominical, 3 de janeiro de 2021. Já vamos entrar o ano de 2021 com pessoas novas aqui, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, irmão, dia 3 de janeiro, na escola bíblica dominical, dá no domingo. Nós estaremos aqui, de manhã vai ter só o batismo na escola dominical, mas venha, vamos cantar, alegrar na presença de Deus. Amém? Alguém tem algum aviso que eu esqueci? Não? Então vamos orar, agradecer a Deus. Eu não vou pedir ninguém para orar, não é porque eu sou egoísta não, é porque eu até pedi para os irmãos do som, para cada um usar o seu microfone, para evitar, né, passar uma saliva aí, fica ruim. Vamos orar então. Deus querido, Deus amado, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, o Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esta noite, por esse culto de louvor ao teu nome. Ó Deus, em que através dos cânticos, das orações e da tua palavra, eu tenho certeza absoluta, ó Deus, que o teu Espírito Santo falou nos nossos corações. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, acrescente esta palavra nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar o altar que somos nós. Ó Deus, o Senhor nos converteu, o Senhor permitiu que nós entrássemos na sua vida. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a ter um altar santo, separado para o Senhor. Ó Deus, que quando falarmos com o Senhor, tenhamos créditos, para que o Senhor nos atenda segundo a tua vontade. Abençoe a tua igreja, ó Deus, na face da terra, em especial uma pequena parte da tua grande igreja aqui no setor Coimbra. Abençoe, ó Deus, o pastor desta igreja, o pastor Juliano Ferreira de Moura. Abençoe o pastor Francisco, o conselho desta igreja, a minha vida, a vida do Aparecido Taveira, a vida do nosso irmão divino da Silva Mariano.
a vida do presbítero Marcelo Barros de Sales. Toma conta, ó Deus, da direção desta igreja, as mulheres, os homens, ó Deus, as crianças, adolescentes. Toma nas tuas mãos, ó Deus, todos os trabalhos, ó Deus, desta igreja, que este ano que está se findando não é um ano para esquecer, mas é um ano, ó Deus, que marca um reencontro, uma restauração, uma nova construção para 2021. Ó Deus, abençoe o teu povo, sustenta, dá-nos um retorno abençoado para os nossos lares, com segurança e proteção. Que os teus anjos, ó Deus, estejam sempre ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo sobre as ordens do Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de realizações, mas, ó Deus, que o Senhor possa refazer os altares, e que nesta semana, ó Deus, esse final de ano, tenhamos nos cultos, ó Deus, um número diferenciado, porque o Senhor já restaurou, ó Deus, os altares dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, muito obrigado por tudo, nós te pedimos, nós te damos graças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.